Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo e nesta videoaula nós vamos estudar cálculos envolvendo eletrólise. Vamos que vamos! O cientista inglês Michael Faraday descobriu que a massa de qualquer substância depositada ou liberada em um eletrodo durante um processo eletrolítico pode ser calculado utilizando um cálculo estequiométrico bem simples. Vamos lá! Considere esses dois exemplos. Exemplo 1. A prata se deposita no cátodo na eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de prata, HCl. A equação química da reação que ocorre no cátodo é esta daqui. Observe que na redução do cátion prata, cada 1 mol de elétrons ganhos pelos cátions Ag+, resulta na produção de 1 mol de prata metálica. Exemplo 2. O cobre se deposita no cátodo na eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, CuSO4. Aqui está a equação química da reação que ocorre no cátodo. Esta equação química nos informa que, na redução do cátion Cu2+, cada 2 mols de elétrons ganhos pelos cátions Cu2+, resulta na produção de 1 mol de cobre metálico. Sabendo-se o número de mol de elétrons que passa pela cuba eletrolítica em certa unidade de tempo, a gente pode calcular a quantidade de material depositado ou liberado em um determinado eletrodo da cuba eletrolítica. Vamos ver como a gente faz isso. Vamos lá! Pessoal, a quantidade de elétrons que circulam na cuba eletrolítica depende da corrente elétrica. Esta expressão relaciona a corrente elétrica com a carga que atravessa a cuba eletrolítica, que é igual a I vezes T, que é a carga elétrica em coulombs. Aqui está a unidade de carga elétrica, que passa por um ponto na unidade de tempo. I é a velocidade de fluxo de uma corrente elétrica dada em ampere. E T é o tempo em segundos. O professor de física já deve ter ensinado para vocês que um elétron transporta uma carga correspondente a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Vamos calcular a quantidade de carga transportada por 1 mol de elétrons, que é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, aqui eu montei esta regra de 3. Eu vou calcular a carga transportada em coulombs por 1 mol de elétrons. Multiplicando o cruzado, x vezes 1, aqui está, é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Fazendo este cálculo, x é igual a 96.500 coulombs. Este valor é conhecido como constante de Faraday. Isto significa que cada 1 mol de elétrons transporta uma carga equivalente a 96.500 coulombs. Este valor corresponde a 1 Faraday, que pode ser escrito desta maneira ou um F maiúsculo. Esta é a unidade utilizada para Faraday. Para resolver problemas envolvendo eletrólise, é muito importante que vocês saibam esta fórmula e esta informação. Cada 1 mol de elétrons transporta uma carga igual a 96.500 coulombs, que é igual a 1 Faraday. Vamos ao exemplo! Uma corrente de 10 amperes é utilizada para se realizar a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, durante 965 segundos. A fórmula do sulfato de cobre 2 é CuSO4. Determine a massa de cobre em gramas depositada no cátodo. A massa molar do cobre é igual a 63,5 gramas por mol de cobre. Vamos à resolução. O enunciado forneceu a corrente elétrica, I é igual a 10 amperes, e também forneceu o tempo de eletrólise, que é igual a 965 segundos. Se o enunciado fornecer um tempo de eletrólise em uma unidade diferente de segundos, você deve fazer a transformação para segundos. Primeiro a gente calcula a carga elétrica que atravessa a cuba eletrolítica, utilizando esta fórmula, Q é igual a I vezes T, e a corrente elétrica, que é igual a 10 amperes. E T é o tempo em segundos,
que é igual a 965 segundos. 10 vezes 965 é igual a 9.650 coulombs. Depois a gente monta a equação química correspondente à reação que ocorre no cátodo. O cátion deste sal é o cobre de inox igual a mais 2. Então está aqui. No cátodo ocorre a redução do cátion Cu2+. Ele ganha 2 elétrons e se transforma em cobre metálico de inox igual a 0. Para se determinar a massa de cobre metálico em gramas depositada no cátodo, a gente monta uma regra de 3. Então aqui nesta tabela eu relaciono os elétrons com o cobre metálico produzido na reação química e coloco ao lado dos elétrons o coeficiente estequiométrico correspondente à equação química balanceada. Então está aqui o 2. E ao lado do símbolo do cobre metálico, o correspondente coeficiente estequiométrico da equação química balanceada. Ao montar a regra de 3, você não precisa escrever esta primeira coluna. Eu só coloquei aqui para vocês saberem que na segunda linha eu coloco os dados do enunciado. E na primeira linha eu coloco os dados obtidos da equação química balanceada. Primeiro a gente preenche os dados da segunda linha para a gente saber o que a gente deve escrever na primeira linha desta tabela. Na coluna dos elétrons a gente trabalha com carga elétrica. E na coluna do cobre metálico a gente trabalha com a massa em gramas, pois foi solicitada a massa de cobre metálico em gramas depositada no cátodo. Na segunda linha da coluna correspondente aos elétrons, a gente coloca a carga elétrica que atravessa a cuba eletrolítica. Esta carga não foi dada no enunciado, mas ela foi calculada utilizando os valores de corrente elétrica e tempo. Então eu coloquei aqui 9.650 coulombs. E na segunda linha, na coluna do cobre, a gente coloca a informação solicitada do enunciado, ou seja, a massa em gramas de cobre depositada no cátodo. Na primeira linha da coluna dos elétrons, a gente coloca a carga elétrica correspondente a 2 mols de elétrons. No slide anterior, eu falei que cada 1 mol de elétrons transporta uma carga correspondente a 96.500 coulombs, que é igual a 1 Faraday. Logo, 2 mols de elétrons transportam 2 vezes 96.500 coulombs. Se, por exemplo, a carga do cátion fosse igual a mais 1, ou 1 mais, aqui seria 1 mol de elétrons, e você utilizaria aqui o número 1. Se a carga do cátion fosse igual a mais 3 ou 3 mais, aqui seriam 3 mols de elétrons. E aqui teria o número 3 e você multiplicaria esta carga por 3. Observe que na mesma coluna a gente utiliza a mesma unidade, coulombs embaixo, coulombs em cima. Na primeira linha da coluna correspondente ao cobre metálico, eu coloco a massa em gramas correspondente a 1 mol desta substância. Aqui está a massa molar do cobre metálico, em cada 1 mol a 63,5 gramas. Então eu coloquei aqui 63,5 gramas. Nesta linha eu coloco o valor de massa, pois na segunda linha eu já havia colocado massa em gramas. Na mesma coluna, a mesma unidade, gramas em cima, gramas embaixo. Para resolver a regra de 3, você pode multiplicar cruzado ou fazer pela proporção, dividindo o valor da segunda linha pelo valor da primeira linha desta coluna, pois os valores desta coluna já estão preenchidos. Então está aqui, 9.650 dividido por 2 vezes 96.500. Resolvendo esta divisão, o resultado é 0,05. Multiplicando 0,05 pelo valor da primeira linha da coluna do cobre metálico, a gente calcula a massa desta substância depositada no cátodo. Então vamos lá, 0,05 vezes 63,5. O resultado deste cálculo é 3,175 gramas de cobre metálico depositado no cátodo. Neste exercício foi solicitada a massa em gramas de uma substância produzida em um determinado eletrodo. Um outro exercício pode fornecer, por exemplo, a massa que foi depositada num determinado eletrodo e pedir para você calcular a carga que atravessa a cuba eletrolítica.
ou então o tempo de eletrólise. A resolução deste tipo de problema é semelhante a esta daqui, só que você vai resolver ao contrário. Você coloca aqui a massa da substância depositada e determina a carga elétrica que atravessa a cuba eletrolítica. Quando o exercício pede para calcular o tempo de eletrólise, o valor da corrente elétrica é fornecido. Então, basta substituir a carga elétrica calculada nesta linha da coluna dos elétrons e achar o valor do tempo de eletrólise. Beleza? Aprendeu tudo direitinho? Esta videoaula merece o seu joinha, não merece? Então deixa aquele seu joinha bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Vai lá, se inscreva já! Eu vou ficar muito feliz por você ser mais um inscrito do meu canal. Então já estou indo. Muito obrigado por sua atenção. Valeu, tchau, tchau, fui!